Nós vamos falar agora da famosíssima função média, que é usada para retornar a média aritmética dos seus argumentos. E quando a gente fala da função média, é muito importante saber a sua sintaxe, que é média, abre parênteses, aí nós temos vários argumentos que serão separados por ponto e vírgula, ou até intervalos separados por 2 pontos, como vou mostrar já já. Lembrando que cada argumento, ele tem a possibilidade de conter um intervalo, pode ter uma referência de célula, pode ter um número, certo? Perfeito. Essa é a ideia dos argumentos. Então, elas podem variar de 1 a 255 argumentos, podemos colocar nessa função média, cuja média nós desejamos obter. Agora, o que eu vou fazer aqui com vocês, pessoal, é abrir o meu Excel. Então, já vou abrir aqui. Nós vamos colocar a ideia de alguns valores para testar a função média aritmética para valer. Então, já vou colocar aí na tela para vocês já aparecendo o meu Excel. Vou aumentar, claro, o nível do zoom aqui um pouquinho para vocês. E aí vamos colocar alguns valores. Observa, 7, 3, vamos colocar aqui 6 e 4. E agora vamos fazer lá, igual média, abre parênteses, e aí colocamos dentro dos parênteses os argumentos. Esse argumento pode ser um intervalo, como por exemplo, A1, 2 pontos, B2, significa que eu quero extrair a média aritmética que vai da célula A1 até a célula B2. Então agora, pessoal, A1 até a célula B2 envolve todos esses valores, 7, 3, 6 e 4. Primeiro eu faço a soma desses 4 valores do intervalo A1, 2 pontos B2, isso é A1 até B2, 7 mais 3 dá 10, mais 6, 16, mais 4 dá 20. E agora eu vou dividir pelo número de células referenciadas nesse intervalo. Então o resultado da soma deu 20. Para obter a média, que é o que ele quer, eu vou dividir por 1, 2, 3, 4 células referenciadas. E 20 dividido por 4, quando eu pressiono Enter, o resultado é 5. Resultado aí da média aritmética dos argumentos, nesse caso de um intervalo. Eu poderia ter colocado também, observa comigo, igual média, abre parênteses A1, ponto e vírgula B2. Nesse caso, significa que eu quero a média da célula A1 e da célula B2, porque o ponto e vírgula separa os argumentos. Os 2 pontos que eu fiz antes indica intervalo, mas o ponto e vírgula separa os argumentos. Então agora é só a média de A1 que vale 7 e B2 que vale 4. É só somar 7 mais 4, eu tenho 11. 11 dividido por 2 argumentos nesse caso, 11 dividido por 2, 5,5 o resultado desta minha função média. Bem, outro ponto importante a ser destacado, pessoal, cuida um detalhe, ó. Imagina eu colocar uma função média A1, 2 pontos C1. Vamos fazer A1, 2 pontos C1. A média A1, 2 pontos C1 pega aqui da célula A1 até a célula C1. Mas observa que a célula C1 está vazia. Olha lá, média de A1 até C1. Entra aqui 7, 3 e nada, porque a célula C1 está vazia. Na função média, se uma célula não tem valor numérico, como é o caso da célula C1, a média não considera. Então, primeiro eu vou fazer a soma de 7 mais 3, mais nada. 7 mais 3 dá 10. E aí, em vez de dividir por 3 células referenciadas no intervalo, porque esse intervalo está referenciando 1, 2, 3 células. Então, eu não vou dividir por 3, porque se uma célula não tem valor numérico, a média não considera. Então, na verdade, eu vou pegar o 7 mais 3, que é 10, e vou dividir só por 2 células com valor numérico nesse intervalo A1, 2 pontos C1. E 10 dividido por 2, quando eu der Enter, o resultado é 5. Então, cuida aí da ideia, se uma célula não tem valor numérico, a média não considera. Outro exemplo que a gente pode fazer de média é juntando aqui um intervalo com um outro valor. Por exemplo, eu vou fazer média A1, 2 pontos B2, ponto e vírgula, e vamos colocar uma outra célula qualquer, vamos colocar B2. Então percebe que agora eu tenho 2 argumentos, porque quem separa argumento é ponto e vírgula, e no primeiro argumento eu tenho um intervalo A1, 2 pontos B2, cujo resultado da soma é da célula A1 até B2, então é 7 mais 3 mais 6 mais 4, que vai dar 20. Né? Aí tem um ponto e vírgula B2, somando com mais B2, que é 4, vai dar 24. Então o resultado da soma até agora foi 24. Eu vou dividir isso por quanto? Bem, eu tenho 1, 2, 3, 4 células no intervalo e tenho mais uma célula aqui que dá 5. Então nós vamos pegar esse 24 e dividir por 5, que vai dar o resultado de 4,8 para a nossa média. Nesse caso, percebe, eu fiz 20 como resultado do intervalo A1, 2 pontos B2, a soma de A1 até B2 deu 20, mais
o ponto e vírgula B2, que é 4, por isso deu 24 a soma. Aí por que eu dividi por 5? Porque esse intervalo A1, 2 pontos B2, ele contou 1, 2, 3, 4 células no intervalo, e aí veio o ponto e vírgula B2 com mais uma célula que deu 5. Então o resultado da soma, que foi 24, nós dividimos por 5 e chegamos ao resultado de 4,8 para a nossa função média. Perfeito, pessoal. Vamos então a uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo ali. Considere a planilha do Excel 2010, isso vale para as outras versões também, versão portuguesa apresentada abaixo. Se um usuário preencher na célula C1 a fórmula igual média, abre parênteses A1, 2 pontos B4, ponto e vírgula 5, fecha parênteses, o resultado desta operação será o valor letra A1, letra B2, letra C3, letra D4. Vamos separar aqui, pessoal, só a planilha e a fórmula. Vamos começar ali, média A1, 2 pontos B4, é do intervalo que vai da célula A1 até a célula B4 que está aqui. Vamos fechar o intervalo de A1 até B4 entre essas células. Então aqui vai ser a soma de 4, 6, 2, 4, mais 1, mais 7, mais 5, mais 2. Resultado da soma, por enquanto, 31. Aí vem ponto e vírgula 5, né? Bem, ponto e vírgula 5 quer dizer que esse outro argumento vale 5 só. Para obter a soma, vamos fazer 31 mais 5, aí eu sei que a soma é 36. Agora, por quanto eu vou dividir esse 36? Eu tenho que dividir pelo número de células do intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um argumento que tem o valor 5 aqui. Então, são 8 células do intervalo, mais um argumento que dá 9. Então, vamos dividir o 36 por 9, e 36 dividido por 9, resultado final da média deu 4. Então vamos procurar lá na questão o gabarito e a resposta 4 na letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma a resposta final desta função média.